café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Tem. Hoje tem Café com Pastoral. E o programa de hoje traz um tema super importante. Nós vamos falar hoje sobre a consciência negra. Antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube, vocês que fizeram a inscrição pelo canal da Pastoral da Universidade. Então, assim, quem ainda não fez, faça a sua inscrição, ative o sininho, curta e compartilhe os nossos programas. Hoje eu vim com essa camiseta gratidão, porque é o nosso programa número 10. Então, o Café com Pastoral hoje, completando 10 programas, com esse tema super importante para a gente poder debater, discutir e trazer mais visibilidade para esse tema. Lembrando a todos vocês que os nossos convidados já estão todos vacinados com as 2 doses. Então é aquele recadinho que o Café com Pastoral traz para você. Vacina boa é vacina no braço. Bom, vamos receber com bastante alegria no programa de hoje o professor Antônio Tadeu. Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Tudo bem? Seja bem-vindo. E para compor esse nosso bate-papo, vamos chamar também o professor Bruno Creado, com muita alegria. Hoje tem café? Tem. Hoje tem café? Tem. Hoje tem café? Fique à vontade, professor. E para compor esse time, nós vamos receber agora também com muita alegria o nosso querido Abraão. Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Fica à vontade. Gente, é uma alegria recebê-los hoje no nosso programa número 10. Um programa super importante, super especial, para falar um pouco da consciência negra. Então, eu já quero agradecer bastante mesmo vocês estarem conosco. A Pastoral da Universidade agradece muito, né, a disponibilidade de vocês aqui. Então, para quem está nos assistindo, vamos conhecer um pouco vocês. Então, vou começar com o professor Tadeu. Uma honra recebê-lo. Conta pra gente um pouquinho quem é o professor Tadeu, o que o senhor faz aqui no Unisal. Boa tarde, boa noite a todos nós. Estou com uma alegria estar aqui com gente forte, de peso. Tá? Eu sou aqui o menorzinho aqui nessa história. Mas é uma satisfação aqui participar, né, com esse grupo. Um grupo que viemos aqui para refletir. Não viemos aqui para exaurir, esgotar qualquer assunto, principalmente porque o assunto é delicado. É preciso falar. Né? Então vamos tratar das questões étnico-raciais. O professor Tadeu já está na casa já há muito tempo. Eu gosto de dizer que eu sou salesiano de Dom Bosco. Né? Só Dom Bosco sabe o esforço que eu faço. E estou trabalhando no curso de História já há longa data. E no curso de História, por uma contingência que aconteceu assim, né, nós acabamos criando, foi surgindo, foi se formando, né, e nós recebemos essa atribuição do Unisal para trabalharmos com o núcleo de educação das relações étnico-raciais. Eu estou na coordenação desse grupo já há algum tempo. O núcleo, ele é do Unisal, não é da Unidade de Lorena, ele é do Unisal. O Unisal tem esses desafios, além da educação, tem esses desafios. O primeiro é trabalhar com direitos humanos, então há o núcleo de direitos humanos, há o núcleo de direito ambiental, né? Só com questões espinhosas, né? E o núcleo da educação das relações étnicos raciais. Temos que trabalhar essa educação. Né? E no núcleo nós compomos, já era uma prática que vinha acontecendo e a pandemia nos obrigou ainda a firmarmos assim grupos de estudos. Então nós já tivemos aí até no semestre passado, estávamos com 3 grupos de estudos. E o grupo de estudo tem o nome de Preta,
que é um projeto das relações, nós fizemos um marabalismo para montar uma sigla, né? Para ficar E bem... ficou preta. Né? E temos estudado a mulher negra no século XVIII, nas Minas, né? Temos trabalhado com a empregada doméstica, né? A história, a situação atual, e temos trabalhado também com os abolicionistas. Então, é isso que nós temos perseguido bastante. Né? Esse tem sido o nosso desafio. Então, é uma alegria e é nossa obrigação tratarmos do assunto. Isso é muito importante. A gente quis trazer, né, você, vou chamar de você, para a gente trabalhar bastante esse assunto também, que o Unisal sempre está envolvido, né, nessas questões da diversidade, na questão da promoção dos direitos humanos, na questão étnico-racial. Então, é interessante que os alunos têm esse ambiente. Salesiano de Dom Bosco, ele vai com questões espinhosas, espinhudas, o que quer que seja. Que precisam ser faladas. Tem que ser falado. Muito bem. Pegando já esse gancho, vou pedir para o Abraão se apresentar, que o Abraão também é de história, né? Então já vamos conversar com ele um pouquinho. Ô, professor, obrigado pelo convite, né? Agradeço aí todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí a gente de casa, né? Eu trabalho aqui na instituição desde 2016, atuando nas coordenações, né? Tenho a honra de estar na coordenação de História, estive junto com o professor Tadeu, agora estou junto com o professor Diego, e sou formado em História, né? E também pós-graduado em Neurociências e Aprendizagem. E a questão das relações étnico-raciais são muito importantes para a gente entender também a forma como a gente pode fazer com que isso aconteça na sociedade, né? A educação é o caminho para que a gente consiga refletir isso e mudar os quadros que nós temos hoje em dia, né? Então, agradeço o convite, vamos aí conversar, vamos bater um papo sobre isso aí. A gente agradece a presença sua aqui hoje. E o professor Bruno, a gente está tentando trazer para o programa, acho que desde o primeiro programa. Só que é muito atribulado, né, professor? Então, assim, a agenda dele é dificílima para a gente achar um espaço para trazer, mas a gente está muito feliz, de verdade, de contar com você aqui hoje. E a gente quer que você conte um pouquinho para a gente do Bruno, do curso de Direito. Essas questões também são importantes, né, dentro do curso de Direito. Perfeito, meu amigo. Antes de qualquer coisa, primeiramente, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês nessa belíssima tarde. Meu amigo, professor Matheus, muito obrigado pelo convite. Para mim é motivo de grande regozijo estar aqui com Vossa Excelência. Infelizmente, nas vezes anteriores, em decorrência daquele momento de prova integrada, aquela loucura de avaliação no meio do período pandêmico, não consegui estar, mas assisti a todos os outros 9 programas e ficava pensando, meu Deus, não vejo a hora de estar ali com os nossos amigos. Então, saiba que para mim é um motivo de grande orgulho, grande honra estar aqui nessa tarde, ainda mais dividindo esse momento com grandes professores como o professor Tadeu. Quando vim para o Unisal, o professor Tadeu dividia comigo a coordenação, ele era coordenador de História, eu recém havia adentrado na coordenação do curso de Direito e aprendi muito com o doutor Tadeu. Me lembro na época de conversarmos e quantas não foram as tardes em que ele me ensinou por demais. Então, meu amigo, é uma honra estar aqui contigo. Também o meu amigo, professor Abraão, ele que trabalha comigo na coordenação, me aguenta, coitado do Abraão. Meu amigo, é uma honra estar contigo, afinal de contas, cada dia admiro mais o Abraão pelo conhecimento que tem, é fora de série. Nesse sentido, também acho importante citar um agradecimento ao Padre Sérgio. O trabalho do Padre Sérgio é fora de série. Sei que isso que está acontecendo aqui é graças à mente brilhante, inovadora do Padre Sérgio, e é claro, ele tem o apoio de grandes amigos como o Kennedy, a Marcela, o meu amigo Igor, meu amigo Gabriel, que aqui estão. Então, não poderia deixar de citá-los. Pois bem, as pessoas que não me conhecem devem estar perguntando quem é essa figura extremamente obesa, falando. Eu sou o professor Bruno Creado, como já foi apresentado, sou coordenador do curso de Direito do Unisal. E, meu amigo, você me perguntou, professor Matheus, se apresente. Eu só posso me apresentar de uma forma. Alguém apaixonado pelo Unisal, alguém que ama a Casa Salesiana. Eu, acima de tudo, sou um aluno salesiano. Desde o maternal, do pré, eu era aluno do INSA, Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, e quem está assistindo aí em Cruzeiro, por favor, comenta aqui embaixo, eu também sou INSA, e depois vinha fazer faculdade aqui no Unisal e mestrado no Unisal.
Então, a minha história é com o Unisal, é com a Casa Salesiana. E sou coordenador do curso hoje, realizando um sonho de coordenar o curso junto com aqueles que foram meus professores no passado. Então, eu sempre me apresento assim, como um ex-aluno e eterno aluno salesiano. Muito bem, professor. A gente fica muito feliz de ter você aqui e a gente fazer esse bate-papo super importante. Eu vou perguntar para o professor Tadeu, por que a gente precisa ter um dia da consciência negra? É claro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É necessário, porque nós não superamos ainda, né, enquanto sociedade em construção, nós, Brasil, nós, mundo, né, não superamos ainda as nossas relações, as relações humanas, né? E a nossa história, a história de mundo, história de Brasil, né? A nossa história é calcada nessas relações perversas, de relação de um homem com o outro e de um homem que quer subjugar o outro, submeter o outro, né? Mas nós somos historiadores, a princípio, e tomamos cuidado. Às vezes a gente cai na questão filosófica, né? Ah, isso é da natureza humana, isso é assim, então, e aí ficamos no mundo da imaginação, numa reflexão assim não concreta. Nós, enquanto trabalhamos, né, o professor Bruno do direito, ele trabalha com o concreto das relações sociais. Nós, Abraão e professor Tadeu e professor Abraão, nós trabalhamos com a história, né? Como chegamos aqui, por quê, né, o dia da consciência negra, né? Então nós recorremos à história, arrastamos ao longo da história uma prática que vem ali do 1450, mais ou menos, né, não vamos ficar na data, mas mais ou menos, né, essa prática da escravidão. A escravidão sempre houve, né, desde lá do Caim, Abel, né, e Abraão, etc., sempre houve. De fato, essa prática perversa do homem sempre houve. Mas o que nós temos que observar, né, e daí chegar à questão da consciência negra, do dia, da data, desse momento, de estarmos aqui agora debatendo isso, é que ali no meados do século XV, esta prática ela adquiriu um caráter tão forte, tão intenso, ela se tornou tão intensa no 1450 e daí para frente, com as grandes navegações, né, com a grande expansão, né, e é uma expansão de quê? É a expansão do capitalismo. Todo ismo é uma maneira de pensar. Então eu tenho o fascismo, é uma maneira de pensar no fácil, o nazismo, daquela turma louca lá. Então eu tenho ali o racismo, de pensar com base na raça. E o capitalismo, eu penso com base no capital. Então, quando o capital entra num processo de expansão, que nós sabemos que tornou-se irreversível, né, as grandes navegações, o expansionismo, isto foi fazer com que, tá, a ideia do colonialismo, a ideia de eu produzir e a ideia de eu me apropriar do trabalho do outro para a grande produção, isso acentuou de uma tal maneira o racismo, né, que aí em 350 anos, né, foram 6 milhões, os números são assim meio, né, são aproximados, porque muita gente morreu no mar, foi jogada no mar, né, nem contou, né, mas muita gente foi arrancada da África, trazida para o Brasil, é um cuidado que nós temos que ter também. Ah, os negros vieram para o Brasil. Vieram, não. Eles foram arrancados da África, trazidos para o Brasil. Então, os números estimados são de mais de 6 milhões, de 6 a 8 milhões. Né?
Isso afeta, isso muda, isso transforma, né, a América, né, isso transforma a nossa história, de uma maneira assim contundente. Então, depois de 350 anos, nós arrastamos isso no nosso pensamento, na nossa maneira de ser. Então, agora, né, depois de muita luta, muito trabalho, né, muito crescimento de consciência, de reflexão, nós temos agora, então, esse momento, né, para continuarmos pensando, porque temos que continuar pensando, porque não acabou essa história, ainda não acabou. Vai acabar, mas ainda não acabou. Então, aí, por isso, por bem, nós temos, então, essa oportunidade, né, a Semana da Consciência Negra, o dia de Zumbi, né, e todo esse trabalho que é feito, inclusive, ao longo do ano. Né, há vários movimentos que são feitos ao longo do ano, para pensarmos o que nós estamos pensando nas nossas relações humanas, gente. É isso que nós estamos pensando. Humanidade, gente. Isso é interessante, né? Quando você fala, a gente tem que pensar isso o ano inteiro, né? A gente tem as datas para simbolizar algo, mas assim, todos os dias deveria ser o Dia da Consciência Negra, né? Todo dia a gente tem que ter consciência das relações. Essas datas, elas são necessárias, elas têm um caráter didático, pedagógico. Né? É quando você fala, né? Vamos refletir. Aqui, assim, agora, tal. Mas é um trato de relações sociais humanas, né? Tem que ser toda hora. Isso é importante, toda hora. Pegando esse gancho da história, Abraão, a gente aprende, né, quando a gente é criança, nos livros de história, passa pelo ensino médio, e a história dos negros é contada sempre a partir da escravidão. Mas como o professor Tadeu falou, né, eles foram arrancados da África. Então, assim, essa história que traz pra gente o negro já escravizado influencia muito tudo que a gente tem hoje. Como é que você vê isso, né? Quais foram as contribuições que os negros tinham antes de vir para cá, por exemplo? Olha, Matheus, é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque a gente tem que decolonizar o nosso olhar, a história, sabe? A gente sempre olha para a história desse ponto de vista da expansão, das grandes navegações, e a gente precisa, os escravos, não, eles não são escravos, eles foram escravizados. Discutia recentemente com uma amiga no trabalho aqui sobre a terminologia, que embora a gente entenda que o escravo ele não nasceu escravo, quando a gente continua afirmando, né, escravo, isso fica, como o professor Tadeu, durante 350 anos estabelecido para a gente, então isso é difícil de mudar. Então quando a gente começa a mudar as terminologias, né, não, ele foi escravizado, porque eram reis, eram guerreiros, eram sacerdotes, eram grandes personagens ali daquele mundo. Eles tinham uma história antes dessa escravidão. Com toda certeza, professor. E a África, ela é riquíssima nessas civilizações, né? Do momento que nós pensamos primeiramente nos grandes castelos europeus. No Zimbábue, a gente tinha a civilização do grande Zimbábue. Eles tinham muralhas de 15 metros feitas de pedra. Eles tinham castelos construídos, escavados dentro da rocha. Então, são civilizações tão grandiosas quanto as civilizações que floresceram na Europa. É que quando a gente olha para a África, a gente já olha com esse olhar estigmatizado do preconceito e não consegue perceber a grandiosidade daquela riqueza cultural e, inclusive, de pensamento. Hoje, existe uma discussão na filosofia se o pensamento filosófico também nasceu na África, em conjunto com o grego. Então, também são elementos a gente pensar e olhar para os povos africanos com essa identidade. Eles têm uma identidade, a gente precisa fazer também esse resgate, descolonizar, decolonizar o olhar, parar de olhar para a história do mundo no olhar europeu, no olhar norte-americano, né, e pensar e olhar, né, com esses novos olhares. Isso é importante porque os livros de história em si, eles parecem que apagam, né, esse momento anterior à escravidão. Então, a gente, quando é criança, quando a gente está ali, a gente imagina assim, já tinha os escravos, né? A gente, como o professor Tadeu falou, parece que eles já nasceram assim, né? A gente pensa assim. Então, é importante essa fala. Perguntar para o professor Bruno a questão do direito, né? O direito está presente em todos os nossos momentos, né? Como sociedade, como cidadãos. Então, a gente constrói a cidadania baseada também nas leis, né? E na questão do direito. Daí eu penso, né? O passado, o presente e o futuro.
Como que a gente pode enxergar os negros nesse contexto, na questão do direito? Perfeito, professor Matheus. Antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer um comentário. Tô até me sentindo mal de falar, meus amigos. Tô do lado do Romário e do Bebeto, Romário e Ronaldo na fala, fico até sem graça. Também tô assim, tô me sentindo assim impressionante. Estava aqui a degustar a fala dos dois, brilhante, espetacular. Mas, meu amigo Matheus, a sua pergunta também é brilhante. E fiquei refletindo sobre isso, sabe? Porque, assim, é óbvio, quem escuta a fala do direito pensa assim, o direito é algo estático, o direito está posto, mas não é desse jeito. Na realidade, o direito, ele evolui, ele é reflexo da sua sociedade e do seu tempo. E isso a gente precisa entender. E nesse contexto, até peço licença aos meus amigos juristas, mas muitas vezes o direito, ele não é o modificador do status quo. O que significa isso? Muitas vezes o direito, ele é o cão de caça do sistema pré-existente. Ou seja, se nós olharmos na história do direito, o Brasil, e os historiadores podem me corrigir, foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. O Brasil é um país que demorou muito a tomar essa atitude. Dos países que têm uma influência global, creio eu que é o último. Né? É óbvio, alguém vai levantar, Bruno, mas há um país na Ásia que acabou depois, ou na própria América, mas que não tem expressão, né, em Júpiter, que não tem expressão na seara global. Então, isso está intimamente enraizado na nossa legislação. No passado, isso foi muito mais forte. E essa é uma questão que nós temos que discutir, sim. Se nós pararmos para pensar, por volta da década de 80, com a Constituição Cidadã de 88, é que a coisa começa a mudar no Brasil efetivamente. Bruno, haviam ações antirracistas no Brasil antes disso? É claro que havia, mas de forma incipiente, de forma pífia, de forma pequena. Entretanto, em 88, começa uma luta de mudança. E olha que interessante, professor Matheus, refletindo sobre o que o senhor me perguntou. Enquanto nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares do mundo, já se falava em ações afirmativas, na década de 70, 80, 90, no Brasil, nos anos 2000, veio como se fosse a maior novidade do mundo. E até hoje são contestadas fortemente. Há até quem diga que não há racismo no Brasil. Me perdoe, data máxima vênia, respeito todas as opiniões, mas, meus amigos, é só olhar os dados técnicos. Número de mortos de forma violenta, número de pessoas abaixo da linha da pobreza, e você vai catalogar e ver que o tratamento é diferenciado. Até um dos pontos que eu acho que a gente precisa discutir aqui é a questão do racismo estrutural. E isso está intimamente enraizado na nossa legislação. Entretanto, e isso é importante também dizer para você que não é da área do direito, você deve estar pensando assim, meu Deus, esse homem veio aqui só para falar mal do direito, pelo amor de Deus. Não. Eu também acredito que o futuro nos reserva coisas muito boas. Muito boas. Porque hoje se cria uma consciência de tutela de minorias, de defesa de minorias. E aí se inclui os afrodescendentes, mas se inclui também outras minorias, como os grupos LGBTQI+, ou os grupos indígenas, as mulheres que são esquecidas. E nesse contexto eu acredito muito no futuro da legislação brasileira. E dou um exemplo, professor Matheus. Quando eu era criança, década de 90 ali, estou velho, né, professor? Eu nasci em 85, década de 90, certas piadas, que hoje são inaceitáveis, eram vistas como piadas normais. E eu sei que você está pensando assim, às vezes, esse professor é o professor do mimimi. Não, não. Meus amigos, a piadinha de salão, muitas vezes, reflete esse preconceito. Os nazistas faziam piadinhas com os judeus. Começou assim, né? Peças de teatro, piadas, e acabou da forma que acabou. Então, creio eu que isso vai refletir na legislação. Inclusive, a gente vai discutir aqui uma decisão do Supremo muito interessante nesse sentido. Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Nossa, gente, também estou aprendendo bastante. Acho que é bem interessante a gente discutir mesmo esses assuntos, falar disso. Uma coisa que eu queria perguntar para Abraão, e aí o professor Bruno também falou da questão do direito, o professor Tadeu fala dessa consciência. Por que assim, quando a gente tem a morte de um negro nos Estados Unidos,
e que gera tantos protestos, gera, né, tanta comoção, e a gente vê a desigualdade presente. E quando acontece no Brasil, parece que a gente acha que aquilo é normal, é comum. Parece assim, nos Estados Unidos, né, tem uma visibilidade grande, a TV fala, os movimentos são criados. Isso é super importante. Só que às vezes a gente vê, né, negros morrendo a cada minuto, a cada hora, e a gente às vezes não faz nada. A gente assiste na TV a morte de um negro, de uma negra, e a gente passa aquilo como sendo natural do dia a dia. Por que acontece isso, Abraão? É uma questão muito pesada para a gente pensar, e é difícil, né, a gente fazer esse comparativo. O Brasil, ele embora as pessoas dizem, o Brasil ele se desenvolveu sem violência, sem guerras, né? O Brasil é um país onde as desigualdades sociais são imensas, e quando as coisas acontecem nesses limiares, que infelizmente onde acabam acontecendo, né, nas periferias, nas favelas e tudo mais, as pessoas tendem a deixar esse assunto para lá, sabe? A gente parece que está distante da gente, né? E isso é muito duro, né? Então a gente precisa, mesmo nesse sentido, acolher mais essa discussão, sabe? Não apenas se inquietar com ela, mas procurar os números, procurar os grupos, né, né, afro-brasileiros que estão lutando contra isso e realmente trazer mais visibilidade para eles, dar mais voz para que a gente possa falar sobre esses assuntos. Porque aí sim a gente vai se sentir parte de abraçar, de fazer essa acolhida para esses grupos, que, mais uma vez, até falo quando a gente fala de minoria, né? A questão étnico-racial no Brasil, hoje, os afro-brasileiros não são mais minoria, já são mais de 50%, 51%, 52% da população. Então, essa questão também a gente precisa virar essa chave, sabe? Também é uma questão que passa pelo pensamento político, pensamento social, a educação, né? Mostrar, ter esse orgulho, né? Eu vi uma brincadeira no Facebook, né? Que bonito, os japoneses não esquecem das suas raízes, né? Os alemães não esquecem das suas raízes, mas quando um afro-brasileiro, né, um negro brasileiro, ele vai falar do candomblé, vai falar da Umbanda, vai falar da capoeira e tudo mais, não, mas isso é inferior, né? Isso é coisa do diabo, poxa, primitivo, né? A sociedade poxa, não entende isso como cultura. Como cultura, né? Quando você busca essa ancestralidade, né? Todo mundo se orgulha dos vikings, mas, poxa, eu me orgulho dos Maasai, eu me orgulho dos guerreiros africanos, né? Que habitam nos meus ancestrais. Isso é muito interessante também. Então, se a gente conseguir transformar esses símbolos, fazer com que esses símbolos se tornem mais visíveis, fazer com que essas sociedades que estão à periferia também tenham mais voz, tenham mais visibilidade, isso tudo vai fazer com que a gente também se movimente mais contra essa violência, né? Então isso tudo é muito importante. Os movimentos civis, né, nos Estados Unidos garantiram isso, e no Brasil a gente precisa ter mais e mais. A gente tem muitos movimentos importantes, mas a gente precisa dar mais visibilidade para eles, para que a gente possa também lutar contra essas violências, né? É importante o que o Abraão fala para nós, né, da questão de virar a chave, né? Eu guardei essa palavra. Virar essa chave, que a gente pensar nessa questão, como ele fala, né? A maioria da população é negra. Então, assim, não é mais a minoria, e às vezes nós tratamos como minoria. Essa questão é uma questão que a gente precisa mesmo debater, discutir, e com certeza virão outros programas para a gente também falar sobre isso. Nessa questão dos grupos, eu queria que o professor Tadeu contasse para a gente do Grupo Preta. Como que nasceu esse Grupo Preta e como que os alunos do Unisal participam desse grupo? A gente pode participar? Quem pode participar? Como é que é? Sim. Mas eu quero dar um passinho atrás. Eu estou aqui rindo da questão dos afrodescendentes. Atualmente, os afrodescendentes são em maior número. Faz tempo que os afrodescendentes são em maior número. Nessa conta que nós fizemos aqui, são em 250 anos, que a escravização ela é efetivada no Brasil em 1550. Até 1850, quando o tráfico é interrompido, são 300 anos, mais ou menos, né? Vieram aqui 6 milhões para o Brasil. E o número de portugueses e europeus que vieram para o Brasil não chega a 6 milhões. Então, a população afrodescendente no Brasil já é maior faz tempo.
Uma outra coisa que eu também quero continuar da fala aqui, para chegar nos pretas, com relação a, hoje em dia, os movimentos, a consciência, a ação, na verdade ainda é uma reação, a ação contra a piada, contra os comportamentos, né? Elas estão muito mais efetivas, né? Tem um canal de televisão aí, por exemplo, que chega às vésperas do carnaval, colocava uma mulher nua, chamada Bobeleza, né, da TV Bobo lá, aquela coisa e tal. Isso é por conta da ação das mulheres, né, da negritude no Brasil, isso acabou. Não tem mais. Fica feio agora, né, colocar isso. Então, há um processo, nós estamos num processo irreversível, como você falou, né, de virar a chave. A chave ela começou a ser virada e ela não volta mais para frente. Queira a extrema-direita ou não, ela não volta mais, né? Esse processo está encaminhando, né, esta reação. De fato, né, nós temos também uma mania, e isso foi construído no nosso caráter, no nosso imaginário, né? Acharmos que os americanos fazem, os europeus fazem uma reação ou outra e tal. Nós temos o caso do rapaz que foi assassinado dentro do shopping, também com o joelho no pescoço. Esta última semana, agora, a empresa está lá fazendo uma medida afirmativa, de compensatória, de 1,5 milhão, com uma fortuna. Isso é um processo que uma coisa vai tentar a outra. Tenta corrigir uma falha, né? O que nós temos não é corrigir falhas, né? Nós temos que superar isso, para que essas falhas não aconteçam mais, né? Então, aí, neste processo, esses grupos de estudo, os núcleos, né? A ação do Unisal, a legislação da educação que vem colocando a história da África, né? Essas questões que têm que ser trabalhadas, nós estamos num processo de transformação. E aí nós chegamos, então, aí nos núcleos, né? Que como eu trabalho lá no curso de História, né? Da aula no curso de História, estava na coordenação do curso de História, e mais o núcleo, né? Então, a ideia formou-se ali, né? Ela vem de uma proposta da reitoria do Unisal, a criação dos núcleos, e ela formou-se ali, né, onde nós estávamos, e também por conta da disponibilidade. Então, os nossos alunos de História que fazem parte dos projetos, mas os projetos, o núcleo, os projetos, eles são abertos, né, à população acadêmica. A pandemia, agora em março de 2020, né? Eu perdi um tempo. Perdemos a data, né? O nosso projeto é sair à rua, o que é um projeto de extensão. A universidade tem que ir às comunidades, né? Então, nós estamos projetados, aí não podíamos mais sair à rua. Então, nos firmamos, fizemos 3 grupos de estudo online, né? Então, com a participação, ela é aberta. Então, o Preta, a ideia é nós refletirmos, estudarmos sobre escravização, sobre racismo estrutural que no Brasil, que corre na veia, né? Esse racismo, essa exclusão, né? Então, nós refletimos sobre isso, e aí a nossa proposta é partirmos depois para a comunidade, levarmos o que aprendemos para a comunidade educativa, a comunidade exterior. Então, nós aberto, entrar em contato conosco, com a coordenação de História, com a coordenação de Extensão. Tá? Depois a gente vai deixar todos os participar. contatos aqui, Isso, para quem tá? quiser participar. Melhor. E pessoas fora do Unisal podem participar, da comunidade também? Sim. Então, em março de pandemia foi danado. Porque nós íamos levantar um voo, né? Porque nasce aqui dentro da academia, né? Então, nós estamos formando assim, não pode, tudo dentro de casa. Então, tá bom, ficamos dentro de casa. Mas é aberto à comunidade. E aí a proposta é nós, acadêmicos, aqui, alunos universitários, nós irmos à comunidade educativa e entrarmos em contato com os coletivos, começar pequeno, né? Para fazer esse crescimento, para conscientização, que é o que estamos fazendo aqui agora. É um trabalho super importante que o Unisal faz e permite, né, que as pessoas também de fora do Unisal, que a gente fala de fora, mas que são parte do Unisal. Né? O Café Pastoral tem essa ideia, né, de trazer as pessoas que estão
ao nosso redor e que querem estar aqui conosco. Então, isso é sempre válido. Bom, dentro desse contexto, a gente falou, né, também a respeito, né, de piadas, de agressões, de xingamentos, e a gente vê muito disso na mídia, às vezes até perto da gente, né? Ultimamente a gente acompanhou uma caixa do supermercado que foi agredida, uma atendente também, acho que foi numa boate, né? E foi xingada pelo simples fato de ser negra. Então a gente fala muito dessa questão e as pessoas às vezes não entendem. Elas acham que é uma brincadeira, elas acham que é uma piada. Então, assim, isso é uma questão que vem da nossa cultura, né? Isso vem do que o Abraão falou, do que o professor Tadeu falou. É algo que está enraizado, né, no nosso povo. Então, assim, muitas pessoas acham isso normal, né? Elas acham que uma brincadeira, uma piada, um apelido, elas enxergam isso como normal, tá? Mas a gente precisa entender que não é. Então, assim, na questão do direito, professor Bruno, como que a gente pode explicar para quem está assistindo o que é racismo, o que é injúria racial e se isso é crime? Os dois são crimes. E o que acontece dentro do racismo e dentro da injúria racial? Professor Matheus, genial a pergunta, importantíssima. Mas nesse contexto eu quero só retomar uma questão que eu achei sensacional. O professor Abraão fez um comentário, o professor Matheus também, que eu achei espetacular. E isso é muito importante para você que está em casa, porque por vezes a gente que não conhece a terminologia, né, do dia a dia pode se confundir. O que eles falaram foi muito importante no contexto de minorias. Realmente, minorias não é necessariamente o grupo com um número maior ou menor. Ou seja, hoje, os afrodescendentes, os negros, não são minoria no Brasil. E isso vai ser muito importante para a gente discutir outros pontos depois. Como, por exemplo, se os negros não são minoria numérica, como que eles são minorias numéricas nos maiores cargos? Essa é uma questão. E nesse contexto, então, um outro exemplo são as mulheres. As mulheres, por exemplo, hoje não são minoria. Então, quando nós aqui falamos de minorias, nós estamos falando de grupos que têm uma desvantagem jurídico-social. Eu até trouxe, enquanto nós falávamos, fiz uma pesquisa, a vantagem da internet, da professora Piovesan. Ela fala assim, ó, a palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor da relação social, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem. Ou seja, a fala do Abraão é muito importante para tudo que nós vamos discutir. Afinal de contas, esses grupos, eles são grupos marginalizados em todos os sentidos. E o pior, mesmo sendo maioria numérica, são marginalizados. Compreende? Então, assim, é evidente que um grupo em menor número, ele tende a ser marginalizado. Mas o maior número, e inclusive, esses números são um pouco maquiados. Quantos não são os descendentes de afrodescendentes, né, que não reconhecem a sua própria raça, por uma questão de desvalorização da mesma. Nós já vimos isso em outros censos, que hoje começa a mudar. E a fala do Abraão, que eu achei espetacular, foi dos antepassados, da sua história. Uma forma de você destruir a resistência é destruir a sua história, é destruir a sua organização. Bom, mas voltando à pergunta, professor Matheus, sim, é crime, os dois. Entretanto, vou ser sincero, eu não sou professor de direito penal. Minha área é direito do trabalho, também direito constitucional. Não sou um penalista, né? Apesar de ser corintiano, não sou um penalista. Normalmente os corintianos que estudam direito penal para advogar em casa própria, né? Mas fiz uma pesquisa para vir aqui, me debrucei nos livros, coisa que não fazia de direito penal, né? Há 10 anos, Abraão, acredita? Só estudo direito, trabalho e constitucional. Mas, de forma geral, os dois são crimes. A injúria racial, ela está intimamente ligada àquela agressão específica. Então, vamos lá. Eu vou agredir alguém em decorrência da sua raça, sua cor, sua etnia, mas é alguém específico. Então, vamos lá. Eu agrido o João com agressões em decorrência de sua etnia. Isso é injúria racial. Em contrapartida, o racismo não. Aí é outro. Na realidade, esse é um crime previsto em lei, não no Código Penal, e nesse sentido, ele agride uma coletividade. Ou seja, a distinção entre os dois, apesar dos dois serem crimes, é que o primeiro
é uma agressão específica a uma pessoa e outra a todo um grupo. Logo, no primeiro eu quero atingir uma pessoa. No segundo, eu quero atingir todo o grupo. E olha que interessante. O Supremo, no dia 28, toma uma decisão, meu amigo Tadeu, meu amigo Abraão, importantíssima. Em outrora, só era imprescritível um desses crimes. E agora os dois se tornaram imprescritíveis. Isso significa o quê para quem não é jurista? Que o delito, o causador desse ilícito poderá ser punido mesmo depois de passado o tempo que for. Porque o normal é a pessoa que comete um crime. Eu furto o celular do Abraão. Depois de passar de um tempo, eu não poderei ser mais punido se o Estado não o fizer. Entretanto, a injúria racial, o racismo, os dois vão ser punidos independentemente do tempo. E isso é um avanço, compreende? Sim. Porque é a compreensão que a nossa sociedade não aceita esse tipo de crime de forma alguma, ampliando a tutela, ampliando a proteção. É muito bom falar, eu também acompanhei essa decisão do Supremo, e aí que surgiu a ideia de fazer a pergunta para o programa, a gente fazer o nosso roteiro. Daí eu já vou perguntar para o Abraão. O professor Bruno fala, é importante a gente ter essa noção de crime, né, de ser algo passível de ser punido, né, algo passível de ser punido no sentido de não realizar mais aquele ato, né? As pessoas precisam entender que aquilo é um crime, como você falou do furtar o celular, mas é claro que é uma coisa maior, né? Porque fere a dignidade humana, né? Então, pensar no ser humano, como o professor Tadeu falou lá no início, os direitos humanos, né? Colocar isso em prática. Como, Abraão, que você pode, como historiador, falar para a gente das pessoas que ainda pensam que os negros se fazem de vítima. É vitimização deles, não é bem assim, né, eles querem, como o Bruno falou, aquela mimimi. Como que a gente pode, através da história, das produções que a gente tem dos negros, ter ideias mais progressistas e a sociedade entender que não é essa questão da vitimização? Professor Tadeu, professor Matheus, professor Bruno, com toda certeza, a única palavra para essa resposta é educação. É educação. A gente tem que pensar, desde os mais novinhos, criar condições para que a educação decolonize os olhares, para que a gente compreenda a história dos nossos ancestrais, a história dos povos que foram escravizados, a luta dos descendentes desses povos escravizados, compreender, por exemplo, que a abolição não foi um movimento, não foi a assinatura da Lei Áurea, mas foi um processo de 350 anos de lutas, de guerras, né, travadas por isso, né? Quando a gente fala dos abolicionistas, um que eu gosto muito é o Luiz Gama, né, genial, que advogava, né, nessas questões jurídicas, né, dos abolicionistas. Ele, né, que foi responsável pela libertação de dezenas e centenas de escravos, de escravizados, né, no Brasil, já no Império, e cuja mãe organizava rebeliões de escravos nas fazendas, né? Ela fugia com os negros e organizava essa resistência. Então, é mostrar todo esse processo, a violência do processo de escravização, as consequências desses processos, e mostrar que, por dados, né? A gente tem dados que comprovam essas desvantagens, né? Que o professor Bruno colocava, toda essa questão jurídica também. Então, é importante que a educação, que as escolas, que os professores, eles tenham esse olhar decolonizador, que a gente comece a contar cada vez mais, como o professor Tadeu colocou, esse processo está acontecendo, que a gente dê mais visibilidade, que a gente pense mais sobre isso e que a gente fale, que a gente leve para as escolas, que a gente converse com os alunos, dos pequenininhos até os adultos, e assim fazendo um trabalho constante. Educação é a forma como a gente vai conseguir vencer esse pensamento que é mimimi, esse pensamento de que é vitimização. Não é isso. É uma necessidade pensar sobre isso, é uma necessidade de falar sobre isso, e principalmente garantir, né, a igualdade nas disputas, né, nesses contextos. Muito bem. Abraão, já agradeço a participação hoje no programa
E foi uma honra ouvir tudo que você pôde contribuir com a gente. Acho que quem está em casa também gostou bastante. Muito obrigado. Que é isso, professor. Obrigado, agradeço o senhor, agradeço todo mundo aí que está acompanhando a gente. Muito obrigado. Casa. Professor Tadeu, eu agradeço muito. Eu que agradeço. Né? Por sua Muito presença. obrigado. Né? É muito bom falar. Né? Eu gosto de falar e largar o microfone. O professor, quando começa a falar, não para mais. Muito obrigado. Agora, professor Bruno, como que o direito está sendo visto agora para as pessoas negras? Como que ele está ajudando as pessoas negras no sentido de mudança, como o professor Tadeu fala? Tá. Eu acho importante, nessa pergunta, a gente retroagir algumas coisas, professor Matheus. Por causa do seguinte, meus amigos, vamos analisar o próprio Poder Judiciário. E só um parênteses dentro do parênteses. Por obviedade, eu não tenho lugar de fala para discutir racismo. Eu sou um rapaz caucasiano, de classe média, alta, do interior, que não sofreu nenhum tipo de preconceito. Então, quando eu falo no sentido da área jurídica, como um técnico, porque eu não senti na pele, eu não sei o que é o racismo, sabe? No máximo, eu posso falar do preconceito contra obesos que fui desde criança. Existe. Mas, é claro, não tem nem comparação com os outros preconceitos, não tem nem comparação. Então, é óbvio, quando eu falo aqui, falo tecnicamente, tá? Não sofri na pele, não compreendo completamente o tema, apesar de defender o ser humano. Exatamente. Sou um filho da casa de Dom Bosco. Então, é aquilo. Formar técnico, mas o técnico com valores salesianos, né? Bons profissionais, mas honestos cidadãos, não é? Então, nesse contexto, essa pergunta é muito importante. O que o judiciário está fazendo em prol desses grupos? Primeiro, vamos discutir o judiciário, né? Será que o judiciário é racista ou não? Tem contornos racistas ou não tem? Nós vivemos num país racista, como eu disse no início. Respeito quem pensa em sentido contrário, mas não é a minha opinião. E se olhar os dados, não nos parece que o Brasil é um país que acabou com o racismo. Né? O Brasil, hoje, foi feito um levantamento pelo CNJ, Abrão. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E só 6% dos juízes são afrodescendentes. Num país de maioria afrodescendente. Né? Isso é um problema, notem. E notem, isso significa, Bruno, que você está dizendo que o Poder Judiciário é racista? Não, estou dizendo que o Brasil é racista. E o Poder Judiciário é parte do Brasil. É inexorável, é inevitável que a parte do todo não seja diferente. Do todo, é uma questão lógica, compreende? Ou seja, não é só o judiciário que tem contornos racistas, mas todas as instituições, toda a sociedade. E isso está sendo discutido, porque isso decorre do que o doutor Tadeu falou. O racismo estrutural. Eu não acredito que os membros da banca da magistratura falam assim, olha, nós vamos fazer de tudo para negros não adentrarem no concurso. É claro que não. Até pode ter alguém, claro que existe a possibilidade, que no seu íntimo pense isso, mas creio eu que a grande maioria não pensa assim, é evidente que não. Mas exatamente, esse racismo estrutural que impede essas pessoas de ingressarem. Exemplo, queira ou não, esses grupos, às vezes, têm menor condição econômica. Será que eles poderão fazer boas escolas, boas universidades? Será que eles terão condições de ficar só estudando, sendo sustentado em casa, como muitos que passam no concurso? E, além de tudo, ter os contatos certos, queira ou não, um mentor que lhe ajuda no concurso é fundamental. Bruno, você está querendo dizer que é dar um jeitinho? Não, é o mentor de ajudar a estudar, de orientar. Então, nesse contexto, nós temos um problema no racismo, na estrutura do Poder Judiciário. E aí, tem algo que eu gostaria de trazer, até anotei aqui, que é a Lei 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. Esse foi um instrumento muito importante e que está se revelando cada vez mais importante, porque trouxe ações afirmativas no sentido de modificar o status quo. E esse é o grande avanço, creio eu, na legislação. Meus amigos, é um marco no direito isso. Por quê? Além de trazer uma mais forte criminalização, além de trazer ações afirmativas, empodera esses grupos. Trago 2 exemplos. A necessidade e a obrigação de ensino da história dos afrodescendentes em escolas
decorre desse estatuto, que é super importante para empoderar esses grupos. E concomitantemente também traz, por exemplo, para quilombolas, a possibilidade de pegar créditos em bancos como Caixa, em bancos como o Banco do Brasil, bancos estatais, o que possibilita uma ascensão social. E isso é muito importante. Só que eu levanto uma última questão. Será que não precisamos discutir juridicamente o que fazer com os racistas depois de puni-los? Isso me traz esse pensamento em decorrência da fala do professor. Essa pessoa que age com racismo e às vezes é punida por crime de racismo ou injúria racial, ela não pode simplesmente ser punida, seja com a prisão, seja com sursi, com uma obrigação social, mas também, será que não é necessário uma melhor reeducação dessas pessoas? Para que isso não volte a acontecer, para que ela não passe isso para os seus descendentes? Essa é uma discussão que nós, como sociedade, precisamos ter. E eu sei que existem ações nesse sentido na hora da punição, mas eu acho que tem que ser cada vez mais efetivas. Pelo menos é nisso que eu acredito, meu amigo. E que fiquem essas reflexões. Muito obrigado, professor. Foi excelente. Gente, a gente vai para o nosso comercial rapidinho e a gente volta já já. Olá, tudo bem? Eu sou o padre Eduardo Capucho, reitor do Unisal. E neste momento, Café com a Pastoral, eu aproveito também para fazer um convite a todos vocês que desejam desenvolver todos os seus potenciais, as suas capacidades, suas habilidades conosco, né, num curso de graduação ou de pós-graduação. Nós, como proposta nossa do Unisal, é desenvolver o protagonismo dos alunos. O que significa isso? Desenvolver aquilo que o aluno já tem dentro dele. Às vezes nós não queremos só os mais inteligentes ou os mais espertos. Desejamos realmente pessoas que desejem trabalhar, que desejem estudar de coração e com toda a intenção, com toda a boa intenção. Então, para você que quer crescer na vida, mudar horizontes, vem fazer a graduação conosco aqui no Unisal. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Nasce mais um, nascem dois, nascem três, nasce em todo lugar um príncipe, um rei, nasce escravo da lei, nasce a mãe, nasce a filha de quem não nasceu pra chorar, nasce o pai, nasce o filho de santo gerado no ventre livre, que descansa e desperta quando nasce o sol, nasce o Espírito Santo pra salvar nossa pele, nasce a chaga da plebe, é mais um no futebol, pra tentar prosseguir, despontar, se iludir, nem sonhar, desistir, nem pensar. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua deste corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro neste mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua deste corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro neste mundo do cão. É difícil pra gente que se divide, de viver num país que a gente nunca foi livre, quando o livro da gente não vai pra escola. Uma história recente que minha alma até chora, me ignora, eu sei que me ignora. A história da gente vai se encontrar outra hora, é no espelho, é na roupa, é no teu neto, senhora. Na feijoada da quarta, o cafezinho na mesa, caldo de cana gelado, com pastel da feira. É na batida pulsante, é no rock, é no funk, é no samba do Chico, é no tom do João. Eu quero que você cante pra mim, dance pra mim, vejo o pandeiro imaginário rodando, é assim que a gente se sente. É o preto, é ausente, é a ausência da cor. É o preto na carne, é a dor, nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua deste corpo nu.
é muito louco, é mó sufoco viver um dia após o outro neste mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua deste corpo nu. É muito louco, é mó sufoco viver um dia após o outro neste mundo cão. Estamos aqui, gente, no nosso segundo bloco, com essa música linda. Eu confesso que me emocionou muito. As palavras, né, que o Alisson trouxe na música, a gente vai conversar um pouquinho dessa música. Mas o programa hoje é um programa alegre, né? Para a gente também discutir temas importantes e trazer essa questão mesmo do negro, essa afirmação, essa força, né? Que todo mundo precisa conhecer. Então, eu estou muito feliz de receber Cássia e de receber a Alisson aqui no nosso programa. É uma honra mesmo receber vocês aqui. E eu quero começar agradecendo a Cássia pela presença e eu quero que você conte para quem está nos vendo quem é a Cássia. Professor, é uma honra estar aqui também, eu quero agradecer. Bom, a Cássia é a filha mais velha de só 2 irmãos, não é uma família muito grande. É aluna do curso de Direito aqui do Unisal e também de Letras na Univesp. É uma apaixonada também por música. Eu gosto muito também de artes e de literatura. Eu fui criada para ser livre, né, nesse sentido de eu poderia ser bailarina, astronauta, presidente. E hoje me encontro no direito. Ainda não sei qual área irei atuar, mas me encontro como aluno, né, estudante de direito. Então, eu faço estágio na área. Então, participo muito ativamente na academia, aqui no Unisal, né, com os projetos pessoais, e da universidade, que eu faço parte, do centro acadêmico, da Liga de Direito Civil, que eu fui fundadora, né? Então, essa sou eu. Bastante coisa. Como é que você dá conta das duas faculdades? Como é que você concilia isso do direito com letras? Como é que surgiu isso? Eu quero fazer direito, quero fazer letras. Então, a gente já tem que entrar então na temática do dia de hoje, né? Ser mulher negra no Brasil não é fácil. Então, a gente é cobrado 3, 4, 5 vezes mais. Então, se é cobrado de um aluno que ele saiba Excel em inglês, então, uma mulher negra, isso, estatisticamente, não é presa a paradigmas, presa a o que já é do senso comum. Não, isso é estatisticamente, não precisa ser muito especialista em econometria para a gente ver os índices, que você vê que as mulheres negras têm um salário muito menor. Então, eu sempre fui estimulada a estudar bastante, eu sempre gostei bastante. Então, uma faculdade só foi puxando a outra, e o mercado me puxando cada dia mais. Então, ao tempo que eu ia buscando fazer uma entrevista, eu via alunas que talvez tinham um currículo inferior ao meu, e eu sempre buscando ter mais para conseguir me estabelecer nessa sociedade que é um tanto preconceituosa assim. Então, eu dou conta porque eu preciso dar. Isso é importante. Ouvindo você falar, a gente imagina isso, né? Você sempre tentar se colocar à frente disso, né? Porque a cobrança é maior. E você falou, é um pouco, a nossa sociedade é muito preconceituosa. Então, às vezes, você está diante de uma entrevista de emprego e você tem todas as condições de concorrer, mas o fato de ser mulher, de ser negra, isso pesa bastante, muitas vezes, contra. A sociedade traz isso, né? Como a gente discutiu no primeiro bloco, essa questão do racismo que está institucionalizado, que está enraizado. E quando você fala, a gente imagina mesmo que essa importância que você também dá para a educação, que você também deu aí para o estudo, é algo que pode mudar o mundo. E a gente mudar a maneira como a gente enxerga o ser humano. Diante disso, eu fui entendendo, né? De mudar o mundo. Então, assim, além dessa busca ser minha, né, das minhas conquistas, de alcançar o que são as expectativas pessoais e familiares, também na sociedade, né? Quando alguém me vê como presidente da Liga Acadêmica de Direito Civil, como estudante de Direito, como estudante de Letras, como aquela que se posiciona livremente
buscando lugares, buscando espaços, eu tenho uma responsabilidade para com outras mulheres que também têm esses anseios, mas, às vezes, por medo, presas ao preconceito, não têm. Então, é uma responsabilidade, além de pessoal, é uma responsabilidade para com a sociedade, desde a academia. É importante falar sobre isso. Nosso programa traz esse tema de consciência negra, de reflexão. Agora eu vou falar com o Alisson, né? Que o Alisson emocionou a gente com a música. Alisson, eu quero agradecer muito você estar aqui com a gente. Para quem não sabe, gente, o Alisson ele faz os nuggets dos nossos programas. Então, alguns programas ele manda pra gente, é um presente, né? Que ele manda para nós, que são aqueles videozinhos curtos, né? Que tem do Café com Pastoral. Então, assim, a vontade de ter você aqui era muito grande. Eu agradeço demais você estar aqui. Quero que você conte um pouco para as pessoas em casa quem é o Alisson, porque você também, assim, a Cássia é aluna do Unisal e você foi ex-aluno. Então, conta para nós um pouquinho de você. Né? É interessante essa pergunta, né? Do perguntar, né? Quem sou eu? Eu sou um aluno formado no curso de filosofia aqui do Unisal, então a pergunta do quem é você, ela fica ampla, né? E eu posso partir, eu acho, dos lugares os quais eu participo, né? Que eu tenho presença. Aqui no Unisal, eu sou conhecido, né, como ex-aluno do curso de filosofia, mas também como namorado da Iracema, que trabalha na coordenação de história, que está sempre junto comigo e tal, e incentiva também nesse sentido, né? Até do Café do Pastoral, ela dá sempre como sugestão, né? Escuto ali sempre. Nós trabalhamos juntos com isso também. E tem um outro Alisson, que é o mesmo, no caso, né? Que é o Sr. Alisson, né? Que é o Alisson educador social do Projeto Girassol. Até mesmo da camisa qual eu estou hoje, aqui pedir a liberação, né, para estar vindo em nome desse projeto também que é realizado em Guaratinguetá, no qual eu trabalho. Conta pra gente um pouquinho do projeto. Quando eu vi que você, né, colocou, eu sou educador social, fiquei pensando, o que é um educador social? O que faz um educador social? O educador social ele tem um papel muito amplo, né? Ele é uma profissão recentemente regulamentada, que exigiu-se, né, uma formação de ensino superior, porque anteriormente podia ser executado por qualquer pessoa, né, que demonstrasse capacidade para tal, né, para estar realizando. Como é feito o trabalho, né, que nós realizamos no Projeto Girassol? Todas as nossas ações, elas são por meio de oficinas, por meio de estratégia. Então, a educação social é um pouco diferente até, por exemplo, que alguns alunos na faculdade têm conhecimento da educação social vista ali daquela forma, né? Ela tem uma estrutura diferente. O serviço com o qual eu trabalho é no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, nesse trabalho, nós trabalhamos lá, né, com crianças e também com adolescentes. Temos um grupo de 35 crianças e uma média também de 15 adolescentes que nós atendemos. Neste período, né, de pandemia, de isolamento social, todo o trabalho que nós vínhamos realizando fora de forma remota. Mas, agora, né, estamos tendo a possibilidade de retornar presencialmente de forma gradual, seguindo, né, todos os protocolos de segurança, para ter esse cuidado com eles, né? E como é esse trabalho realizado de forma presencial do educador social? Eu não sei se eu já citei, mas é realizado por meio de oficinas que levam o nome de estratégias, né? E o objetivo principal, ao menos o que nós almejamos no Projeto Girassol, é trabalhar a potencialidade das crianças. Pois nós vemos, né, que quando se é criança, você tem uma imaginação muito forte, né? Isso é esperado da fase deles e tal. E quando isso não é incentivado, eles não acabam tendo uma visão limitada de mundo, dos lugares os quais eles podem estar, lugares os quais eles podem chegar, tendo, né, o conhecimento que eles têm. E, assim também, a limitação do que é apresentado para eles enquanto possibilidade de mundo. E, nesse sentido, né, vem acrescentar em muito a minha formação, que é a filosofia. Geralmente, quem trabalha nessa área de serviço de educação social são pessoas formadas na área de humanas. Sim. Então, é trazido essa formação acadêmica, mas ainda mais com relação à vivência, né, de cada um. Eu trabalho junto com uma outra educadora, que é a Thalita, também ex-aluna aqui do Unisal, do curso de Psicologia, e nós desenvolvemos esses trabalhos lá juntos. Então, nós trazemos, né, como eu disse, incentivar a potencialidade das crianças, nós também trazemos aquilo que nós temos de particular, aquilo que nós desenvolvemos sozinhos, né, em nossas casas e tal, trazemos para o projeto para buscar apresentar também isso para as crianças, né? Por exemplo, uma das produções que nós tivemos antes de sairmos para o isolamento social foi um curta-metragem que nós produzimos com as crianças. E eles amaram demais estar ali, né, vendo todos os processos da produção de alguma coisa, desde a pré-produção, a gravação,
e ver o resultado, a alegria delas, né? Em algo simples, feitos por eles, mas que é possível, mas que possibilita, sim, né? Demonstrar para eles que eles podem fazer muitas coisas. E gera uma autonomia, né? Na criança, no adolescente, que é isso que a gente busca também, né? Então, acho que agora ficou claro para a gente a função do educador social. Quando eu li, eu falei, o que será que faz o educador social? Mas eu falei, não vou pesquisar, eu quero que o Alisson mesmo fale, para eu também aprender, que é interessante a gente pensar sobre isso. Alisson, fala mais um pouquinho, assim, desse seu trabalho com a música, com os vídeos, porque você faz bastante coisa, né? Principalmente nessa área de produção, de conteúdo, de cultura. Sobre isso, né? Eu e a minha namorada, a esposa, praticamente, nós moramos juntos. Nós iniciamos, né, estudos realmente para poder se aprofundar, tomar conhecimento dessa questão de fotografia e audiovisual. E nós temos sim interesse em atuar profissionalmente nessa área. Já estudamos bastante sobre isso, estamos para iniciar, né, um trabalho referente a isso. Então, também tem esse Alisson, produtor audiovisual. No caso, eu me dediquei, né, ao estudo de edição de vídeo e captação também de vídeo. Então, a produção audiovisual tem essa área e minha namorada ela trabalha com fotografia. E já emendando, né, um pouco nesse tema que nós estamos trabalhando aqui com relação à consciência negra, um dos pontos, né, que eu acho muito interessante, legal de ressaltar desse trabalho que nós fazemos é a forma que nós queremos trabalhar com isso, né? Pois nós vemos muitas vezes que no audiovisual, na fotografia, tem uma linguagem, um padrão já pré-estabelecido. E quando nós começamos a pesquisar sobre isso, nós vimos que nós não queríamos fazer isso. Ela também é, como eu disse, né, trabalha no INSAL, formada em História, então nós trazemos todo esse nosso conhecimento para estar atuando, né, nessa área, que é o audiovisual, a fotografia. E nós vimos que esses padrões nós não queremos reproduzir. Um dos exemplos, por exemplo, é com relação ao tratamento de pele negra. E sobre isso eu posso falar que a experiência que eu passo, né, da minha convivência com ela é com relação a de ser fotografado, a de ter a imagem registrada, né, e reconhecer o quão bela é a cor preta, Sim. a cor da nossa pele. E ver também, nesse tempo que nós vínhamos estudando, o quanto é descaracterizado isso. Por exemplo, num tratamento de pele que é realizado na pós-produção, né, da fotografia, ver que muitas das vezes as pessoas elas são embranquecidas nas fotos. Tem a cor da pele ali alterada, ou se não, por uma questão até de se ganhar um grupo social específico, essa pessoa ela tem a cor da pele escurecida demais, para que seja realmente algo gritante ali, como se fosse, olha, nós estamos fazendo algo aqui por vocês, povo negro, por vocês, povo preto. Sim, tipo, algo maquiado, né? Sim. Daí foge um pouco da realidade, né? Então o que nós tentamos fazer, né? Buscar realmente a correspondência com a realidade, que é uma das preocupações que nós temos na filosofia, né? Que tudo aquilo que nós discursarmos, tudo aquilo que nós fizermos, seja correspondente com a realidade. Então, nisso também trazer esse trabalho. É, muito legal. Eu vou fazer foto com vocês. Sim, eu já falei com a Iracema, já. Cássia, o Alisson falou uma coisa interessante, que é uma dúvida minha também. Eu trabalho com a questão da ética e cidadania, uma disciplina aqui do Unisal. E a gente também tem essa discussão da questão da colonização do Brasil, né, de como os negros foram apresentados para nós, que a gente discutiu no primeiro bloco. A minha pergunta ela é bem assim, eu não sei se ela é simples ou ela é complexa. A minha dúvida é como, por exemplo, o termo que eu usaria, Cássia, é negra, é preta, me confunde isso. E às vezes fala assim, a Cássia é negra, a Cássia é preta. Eu precisaria falar isso, sabe? Quando a gente fala assim, fulano é gordinho, o Matheus, por exemplo. Né? Em casa o Miguel ele sempre fala, a pessoa tem um nome. O Miguel fala isso, né? O Miguel tem 5 anos, 6 anos. E ele fala nos coleguinhas da escola. Às vezes a minha irmã fala, é a gordinha. Ele fala, não, ela se chama, né? Dá o nome da pessoa. E às vezes a gente fica preocupado com isso. E qual seria a maneira correta? Quando o Alisson ia dizendo, né, em relação ao tratamento da fotografia, eu já ia me identificando em muito do que ele falava, né, de vivências que eu já tive na minha vida, né, de você vai fazer uma maquiagem no estúdio e as pessoas começam a fazer um contorno para diminuir o seu nariz, que é uma característica sua, por ser de pele preta, de etnia negra, ou suavizar os lábios, que tem a tendência a ser maiores, que é uma característica nossa, como o olho do japonês é puxadinho. Ou então a pessoa vai comprar uma roupa na rua e a pessoa fala, você é morena.
tentando suavizar Isso. algo que Às vezes a pessoa não é quer falar, né? necessário, Ela fala né? assim, ela é morena, é moreninha, é morena mais escura. As pessoas ficam, né, tentando, como você diz, como o Alisson diz, suavizar a raiz e aquilo que você é, como a filosofia enxerga, quem é você, né? Até mesmo tem essa questão, né, das pessoas observarem e achar que falar que alguém é preto ou negro é uma ofensa. Isso. Eu fico assim, sabe, quando eu dou aula, a gente fica pensando, qual é o que a gente tem que falar? Porque parece que falar o negro e o preto parece que está ofendendo. As pessoas têm medo de pronunciar, né? Preto. E isso não é com a gente. Por exemplo, se eu falar, Matheus, eu sou branco. Né? Eu falo, eu sou branco. Então, assim, mas quando a gente vai falar, a gente fala assim, ele é preto. Daí, nossa, vai ofender ele. Ele é negro. Aí, não sei o que eu falo? Então, acho que é legal falar isso. Uma vez eu já vi, né, que uma vez eu fiz assim, se você falar assim, nossa, eu sou uma pessoa muito branca, tranquilo. Se falar assim, nossa, eu sou muito preto, já soa piada. Não entendi por quê, né? É uma coisa que a gente tem que ir contra, porque não é uma vergonha, pelo contrário, só se refere a pessoas que são igual a nós, né? Então, falar que você é preto quer dizer que você carrega uma grande história, que você carrega dores, que você carrega muitas coisas além, né, dessa palavra de ser preto, mas é uma coisa natural, que é por nós amada. Então, tranquilamente pode ser falada a Cássia de pele preta, a Cássia é negra. Então, é muito bom, ele falou, né, citou as crianças, então é muito bom a gente já ir educando as crianças em relação a isso, né? Então, fulano é negro, você é branco, você é japonês, você é amarelo, e incentivando essa diversidade no sentido de criar o respeito e criar também o amor pelas pessoas e pela diversidade que elas têm, né? Que é uma graça da humanidade. E, principalmente, uma graça do Brasil, né? É um privilégio para nós, né? Acho que todos nós somos bonitos, né? Eu acordo e me acho lindo, assim, sabe? Então, as pessoas, às vezes, diminuem a gente por uma característica física, por uma questão, né, racial. Então, assim, as pessoas diminuem muito o ser humano rotulando as pessoas. Então, acho que isso não é legal e é importante a gente falar mesmo. E até uma das questões que foi colocada para o professor Tadeu, no início, né, o porquê de um Dia da Consciência Negra. Uma das possíveis respostas, né, que entram é realmente isso, porque ainda é um problema reconhecer o negro. Ainda é um problema reconhecer-se também negro. É difícil, parece, né? E como vocês falam, a nossa sociedade ela tem aquele padrão, né? Do jovem, magro e branco. Né? A gente criou esse padrão da mídia, da sociedade em si, e agora eu acho que a gente precisa ter essa mudança, como a gente disse no início do programa, de virar essa chave. E quando você fala, né, da questão da maquiagem, a gente não acha mesmo, Cássia, né, eu dou aula, né, para o curso de estética também, e a gente trabalha essas questões de pele. E você não vê artigo científico, produtos voltados para a pele negra, para a pele preta. Então, assim, as pessoas parecem que tentam suavizar, minimizar, e a gente tem que reconhecer e exaltar isso, né? Exaltar essa beleza da pele preta, da pele negra. E eu acho assim, está mudando um pouco, mas precisa mudar mais, né? Não, é importante o que você falou, professor, porque você disse, a gente precisa, né? Quando a gente fala a gente traz para si. A sociedade precisa enxergar isso como uma causa da sociedade, uma causa humana, né? A gente enxerga, por exemplo, a causa do gay para os gays, a causa dos negros para os negros, dos deficientes para os deficientes, sendo que é uma causa nossa como humanidade, né? Então, quando eu firo um negro, eu não firo só o negro em si, toda a sua etnia, toda a sua família, todo o seu ser, mas a humanidade como um todo, né? Então, carregar no Brasil a história que nós temos, né, de dor, de sofrimento também, mas também de glórias em relação a tudo isso que a gente conseguiu superar, é uma causa que traz a humanidade. Então, buscar uma igualdade, buscar uma equidade, buscar vencer esses preconceitos, são causa de todos nós, né? Não minha por ser negro, não da minha família, mas de todos aqueles que têm interesse em ter uma sociedade melhor para se viver. Mais justa, mais humana, mais igualitária. Isso é importante. Alisson, como que você enxerga a questão dos movimentos negros na nossa região aqui? Lorena, Piquete, Guará, como é que você vê isso aqui sendo articulado?
quando se fala em grupos, né, de participação, eu tenho uma distância, né, não estou tão próximo, sim, mas eu vejo ações que são realizadas, né. E, de certa forma, para divergir um ponto, né, do pensamento de que já é uma máxima que nós devemos ter, de aceitar que é sim realmente haver esses movimentos ainda nos dias de hoje, mas mais importante é pensar como esses movimentos estão sendo realizados. Eles estão sendo realizados somente para cumprir, para que seja, né, ressaltado ali uma política de cotas, para ter uma presença mínima das pessoas negras ali presente, ou ele está realmente querendo trazer a visão de que é preciso repensar a sociedade, é preciso repensar a forma como nós temos a relação humana, né, uns com os outros, a maneira como nós olhamos a outra pessoa. Isso é um dos pensamentos, né, que trago referente a isso. É importante, né, discutir essa questão dos grupos, dessa representatividade, né, como a Cássia fala, né? Como ser humano, todos nós temos que nos envolver com isso. Então, eu não preciso ser negro, não preciso ser preto para poder ir contra atitudes racistas, de desrespeito, porque isso eu faria com qualquer ser humano, né, na questão da humanidade. E a consciência negra, ela traz para a gente essa reflexão, que muita gente que está em casa não enxerga assim. Né? Ela vai enxergar aquilo como uma bandeira, como, é uma luta só deles, né? Eu não me envolvo com isso. Mas é importante todos nós nos estarmos engajados com essa causa, e não como, igual assim, o Alisson está falando, né? Não só para cumprir tabela, né? Falar, eu vou ter um núcleo aqui porque eu preciso ter, porque é visibilidade. Eu preciso fazer uma ação voltada para os negros porque isso dá mídia, isso é legal. Acho que é essa consciência que está faltando, né, Cássia? Um tanto, né? Precisamos rever. Assim, essa questão do Dia da Consciência Negra nos traz a repensar todos os dias, né? Quando muitos se incomodam, né? Mas mais um feriado, né? O que a gente está falando da consciência negra? É para realmente pensar no que aquilo que deve ser feito para todos os dias. Quando eu digo que é uma causa da humanidade, é porque temos prejuízos realmente para todos, né? Quando cria-se uma sociedade preconceituosa, se cria uma sociedade violenta, né? Quando não temos igualdade em relação a salários, a representatividade, nós não temos uma equidade, então isso reflete em todos, né? Então, a busca por uma consciência negra, um dia para refletir sobre tudo isso, ainda é um grande desafio, né? Mas é realmente importante que a gente volte, pelo menos que seja um dia, para que a gente se habilite a cada dia mais buscar, até que se torne natural, né? Então, a gente está buscando, sim, tratar diferente, talvez tratar, não tem problema talvez tratar como uma causa, buscar remediar essas diferenças, porque existe uma diferença. Então, não é errado buscar um dia para tentar remediar, para refletir uma diferença que foi feita. Então, é uma busca que não vai se esgotar, né, num dia, nem em poucos dias, mas é um caminho, já é um início. Muito bom. Cássia, eu quero agradecer muito. Você está aqui, assim, é uma honra, um prazer receber você, né? Você chegou aqui para gravar, a gente já via a sua energia, eu falei, ai, que bom, que é a Cássia que está aqui. E agradecemos muito, o Pastoral da Universidade agradece demais você aqui hoje. Eu agradeço também ao Padre Sérgio, a Marcelo, Kennedy, ser professor, toda a Unisal, né? Que aqui é uma casa salesiana, a gente se sente muito acolhido, realmente a gente se sente em casa. Então, eu fico muito feliz em estar sempre aqui com vocês. Muito sempre obrigado. que precisarem, que eu puder contribuir, eu quero estar aqui com vocês. Então, isso mesmo, vai voltar mais vezes. Alisson, eu quero saber do café que você e a Iracema vão fazer para a gente aqui também. Que você não contou isso, né? Então, conta, viu, Cássia? Ele esconde às vezes umas coisas que ele faz aí. Porque eles estão aí com um projeto de... É barista, né? É do café. Me conta que eu fico curioso. É que, assim, né? Nós gostamos de estudar, né? Uma característica nossa é essa. Então, nós estudamos diversas coisas. E, dentre isso, também tem lá a rede social, a interação, como é feita, a estrutura e tal. Tem vários outros campos, né? A filosofia, ela nos permite isso. Transitar por várias matérias, né? vários campos. E um dos que nos interessou também, né? Mas isso é enquanto hobby. O professor trouxe barista, né? Mas não é a nossa intenção
trabalhar profissionalmente com café, mas é por conta de um gosto que nós temos mesmo. Isso é praticamente de todo estudante, né? Gostar de café, o café ele é um grande auxílio, né, nos nossos momentos de estudo. Mas, para além disso, nós paramos para perceber, né? Poxa, o que é o café, de onde ele vem, e passamos a estudar também um pouco sobre isso. Então, nós mudamos, né, alguns hábitos que nós temos em casa, por exemplo, de não utilizar pó de café, utilizar o grão do café, e daí entra um ponto crítico, né? Esse é um luxo que nós podemos nos dar hoje. Sim. Mas não é um luxo que todas as pessoas têm, né? Quando nós olhamos até mesmo para a forma como o café ele é distribuído pelo mundo. Nós temos lá o café especial, tem o café premium, tem vários tipos de café, né? Várias seleção. Muitas das vezes aquele café que é vendido no supermercado, a pessoa que vai estar lá comprando não vai estar consumindo somente o café. Nós temos, né, isso, e nós decidimos, né, experimentar e se aventurar, né, por essa onda do café. Mas, nossa, para ser barista, nós vimos que tem muita coisa ainda a se aprender. Mas vocês vão fazer café aqui, já falei para Iracema que Sim, ela vem, porque o nosso marcar. programa é café com pastoral, né, Cássio? Vamos fazer um super café aqui. Alisson, eu agradeço muito você ter vindo aqui, a gente sabe, né, dessa disponibilidade sua, que é complicado você estar trabalhando no projeto, né, mas a gente agradece muito também quem liberou você, né, para estar aqui hoje, para discutir um pouco com a gente, falar um pouco, contribuir, que eu acho que a reflexão ela é muito importante, tá? Eu agradeço demais. Você pode também, né, falar e depois eu quero que você termine o nosso programa com música. Novamente a mesma? Pode, a música que você quiser. Tá bom. Sobre isso eu quero agradecer também, né, o convite de estar vindo aqui. Eu sou um admirador do professor, eu observo o trabalho que ele realiza, também a presença digital que ele tem, né, a forma como ele conduz a vida. Obrigado. Eu percebo isso, né? E o senhor traz isso para as aulas do senhor. Ouço muitos elogios sobre a forma que o senhor ensina. E é um prazer estar aqui, conhecer o senhor e estar aqui também, né, nesse ambiente que o Unisal proporciona, né, de discussão, de conhecimento. Muito obrigado. Gente, você que está nos acompanhando, você curta esse programa, compartilhe, faça a sua inscrição no canal, divulgue. É muito importante que esse conhecimento que a gente traz aqui, que esse debate, essa discussão, esse programa seja levado para as pessoas. Então é muito bom a gente poder tratar desse tema com essas pessoas super queridas, super especiais aqui para nós, da equipe do programa, para nós aqui do Unisal. Então assim, gente, nosso canal está chegando a quase 1000 inscritos. E esse é o nosso programa número 10. Então, ó, gratidão pelo programa número 10. E a gente precisa aí chegar nesses 1000 inscritos. Então, assim, nesse programa, a gente vai bater esses 1000 inscritos aí. Se eu não me engano, tá faltando 20 pessoas. Então, essas 20 pessoas que ainda não se inscreveram no canal, faça a inscrição, ative o sininho. E vamos de música com o Alisson. E um beijo. Dom Bosco caminha conosco sempre. Só para quem quiser, né, conhecer essa música é do Melvin Santana. O nome dele é Nascimento. Essa música, eu tirei ela de ouvido com cifras simples, né, mas a forma como ele canta é belíssima. É uma honra poder tocar, né, essa música e ter conhecido essa música. Nasce mais um, nascem dois, nascem três, nasce em todo lugar um príncipe, um rei, nasce escravo da lei, nasce a mãe, nasce a filha de quem não nasceu pra chorar, nasce o pai, nasce o filho de santo gerado no ventre livre, que descansa e desperta quando nasce o sol, nasce o Espírito Santo pra salvar nossa pele, nasce a chaga da plebe, é mais um no futebol, pra tentar prosseguir, despontar, se iludir, nem sonhar, desistir, nem pensar. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua deste corpo nu. É muito louco, é mó sufoco viver um dia após o outro neste mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua deste corpo nu. É muito louco, é mó sufoco viver um dia após o outro neste mundo cão.
É difícil pra gente que se divide, de viver num país que a gente nunca foi livre, quando o livro da gente não vai pra escola. Uma história recente que minha alma até chora. Me ignora, eu sei que me ignora. A memória da gente vai se encontrar outra hora. É no espelho, é na roupa, é no teu neto, senhora. Na feijoada da quarta, o cafezinho na mesa, caldo de cana gelado com pastel da feira. É na batida pulsante, é no rock, é no funk, é no samba do Chico, é no tom do João. Eu quero que você cante pra mim, dance pra mim. Vejo o pandeiro imaginário rodando, é assim que a gente se sente. É o preto, é ausente, é a ausência da cor. É o preto na carne, é a dor, nascimento e dor. O grito chama a alma pra realidade crua deste corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro neste mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua deste corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro neste mundo